A Mulher de Vermelho. Lady in red, she dances with me. É isso? Bom, vamos lá. A Mulher de Vermelho. Tô ajeitando a colherzinha aqui no zumbi. Oi, Ana e assombrados. Me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana. O relato que eu vou contar é curto e se tiver algum nome já vai estar trocado. Bom, aconteceu agora, nesse mês de dezembro de 2022, comigo e com a minha chefe. Eu trabalho de caixa num guichê de estacionamento de um hipermercado e a minha chefe fica no pátio com os meninos. Eu bati meu ponto e já fui direto para o guichê. Ao contar o caixa, vi que faltava dinheiro, então chamei minha chefe para conferir comigo, já que o caixa da noite não preencheu o livro caixa. Resolvemos o problema e ela então me falou o seguinte: nossa, já achei que era BO com aquela cliente que estava parada aqui no caixa. Gente, eu estava sozinha até o momento. Eu não havia atendido ninguém no caixa. Então, com cara de dúvida, eu falei para ela que eu não tinha ninguém comigo no caixa. E ela falou: tinha sim, era uma senhora de vermelho. Mas aí eu desviei o olhar para o pátio e quando eu olhei para o guichê de novo, ela já não estava mais aqui. Ai, gente, eu gelei a alma e falei para ela parar de brincadeira que eu estava sozinha. E ela ainda disse que a mulher estava parada de frente ao guichê me olhando. E aí puxamos na câmera de segurança do caixa e realmente não tinha ninguém lá. Só eu fazendo a contagem do caixa e depois chamando ela no rádio. Nós rimos de nervoso. Ela voltou pro pátio e eu morrendo de medo de ficar sozinha no guichê. E ela, depois, quando estávamos já saindo do serviço, me disse que realmente parecia uma pessoa ali. Ela viu perfeitamente. E nós duas temos muitas histórias sobrenaturais que já aconteceram ali com nós duas. Mas essa foi a primeira, juntas. Bom, Ana, esse é o meu relato. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para você e para sua família linda. Um beijo para você, muito obrigada. Ei, Laiai, você fala, ai, agora eu vou ter que trabalhar sozinha aqui, sabendo que tinha uma assombração olhando para mim agorinha mesmo aqui na frente, hein? É tenso. Algo invisível pulou em minha frente. Olá, Ana, boa noite. Tenho 18 anos, me chamo Fulana. Pode ler tranquila, pois não há nomes. Por ver que você respeita cada pessoa que conta o que passaram com o sobrenatural, eu me sinto à vontade de contar o que aconteceu comigo. Eu tinha de uns 12 a 14 anos. Eu e meus pais havíamos nos mudado de casa, de aluguel. A casa era enorme e na primeira vez que fomos visitá-la, tínhamos achado ela linda, ela era grande. Mas depois de alugada, vimos o quanto ela era estranha. Como havia já citado, ela era enorme, tinha 3 quartos, 3 banheiros, um enorme quintal e a frente da casa era um ponto comercial. O quarto principal era grande e tinha 3 portas. Tinha 3 portas? Uma delas dava acesso ao primeiro quarto e as outras duas, uma delas levava à sala e a outra ao pequeno corredor que ia para o banheiro. Tinha cozinha e ao terceiro... E a outra porta dava acesso ao pequeno corredor que ia para o banheiro, cozinha e ao terceiro quarto, que era o menor, e também para a área. Eu vivia sozinha, meus pais trabalhavam, eu não vou mentir, eu sofri. E senti uma tristeza e uma angústia, eu chorava por motivos de problemas familiares. O sobrenatural começa agora. Acredito que por conta dessa tristeza que me consumia a cada dia, eu era mais propícia a ver vultos, a sentir que não estava sozinha. Ana, eu vi muitas coisas, mas a mais assustadora de todas eu vou relatar agora. Meu pai havia comprado um ar-condicionado. Olha lá, falando em ar-condicionado.
Meu pai havia comprado um ar-condicionado e começamos a dormir no quarto da cozinha. Era o único com lugar para colocar o ar. Meu pai, de madrugada, levantava para ir ao banheiro e eu sempre fui a que dormia por último. Em uma dessas madrugadas, eu estava na sala, que ficava ao lado do quarto das 3 portas. Estava deitada assistindo a um filme. E de canto de olho eu via que algo branco subia e descia no cantinho da parede, no arco do corredor. Mas quando eu me virava, eu não via nada. Passado um tempinho, escutei barulhos de chinelo caminhando pelo corredor. Logo imaginei que era o meu pai e chamei: "Papai?" E nada de me responder. "Paizinho?" E nada. "Pai?" Então me levantei para olhar para o corredor e para minha surpresa, todas as luzes estavam desligadas. Não havia nada. Olhei bem rápido o banheiro e nada. Então sentia o clima esfriar. Eu, pasma, deitei de novo e tentei esquecer e voltar a assistir o filme e achar que era coisa da minha imaginação. Mas não era. Então, no momento que deitei, escutei os passos de chinelos que pararam. E só escutei passos fortes e pesados correndo em direção à sala onde eu estava. E aquilo era invisível, pois eu não vi, somente escutei, como se algo pesado tivesse pulado ali na minha frente. O barulho ecoou na sala e eu paralisei olhando para o suposto lugar onde aquilo havia pulado. E nunca me senti tão encarada como me senti naquele momento. Não sei de onde surgiu coragem ou força, mas eu levantei e parecia que nem meus pés eu sentia. Fui até a TV, desliguei, caminhei pelo corredor de costas, mas eu sentia, Ana, aquilo me observava. Eu entrei no quarto e acredito que dormi de medo. Eu não lembro se foi no dia seguinte. O que lembro foi de me acordar e ir para o banheiro escovar meus dentes. Quando saí, nessa época eu andava bastante de cabeça baixa, eu vi 2 pés femininos e era uma mulher vestida com roupinhas de dormir, shortinho e blusinha colorida. E eu acreditei que fosse a minha mãe, pois ela gosta de dormir vestida daquele jeito. Só vi que aqueles pezinhos calçados de chinelos entraram para a cozinha, mas eu não liguei e também nem olhei em direção à cozinha. Fui até a área e, para minha surpresa, lá estava minha mãe lavando roupa na pia. E eu esfriei de novo. Olhei para trás e na cozinha não havia ninguém. Contava tudo para minha mãe, que acreditava, pois também sentia algumas coisas. Mas o meu pai não botava fé. Eu fui até a área e, para minha surpresa... Voltei, mas o meu pai não botava fé. Enfim, passei por mais coisas nessa casa, mas direi isso em um outro relato. Obrigada, Ana, por ler meu relato. Amo de paixão o canal e que Deus abençoe você e sua família. Amém. Muito obrigada para você. Um beijo. Eita, sei lá, alguma assombração... Bora lá. Será que foi extraterrestre? Olá, Ana e assombrados. O relato que eu vou contar aconteceu comigo esta noite, dia 28 de agosto de 2022. No relato não terá nomes. Eu tenho 52 anos e desde criança eu vejo vultos e ouço vozes. Quando criança, minha mãe me dizia que era apenas a minha imaginação. Depois eu fui crescendo, fui descobrindo o mundo sobrenatural, mas o dessa noite foi totalmente diferente. Ana, eu moro sozinha. Eu estava dormindo e sonhando, e eu sonhei que estava na minha filha. Eu sonhei que estava na minha filha, nadando na piscina com a minha neta. Ah, ok. Quando fui despertada por um barulho que vinha da minha sala.
Já acordada e atenta ao barulho, que eu pensei ser um rato, já que eu moro sozinha e não tenho bichinhos de estimação, quando da minha sala veio uma massa. Sim, Ana, uma massa. É isso? Não pergunta como, mas eu senti ela vindo da sala para o quarto. Ela era tão pesada que dava, mesmo no escuro do quarto, para perceber aquilo, sei lá, seja lá o que for. Ana, aquela massa parou sobre o meu peito, me paralisando. Na verdade, aquela massa simplesmente entrou no meu corpo, me deixando paralisada da cintura para cima. Ana, não me deu medo, só uma sensação horrível. Aí eu as ouvi dizer. Elas quem? Aí eu ouvi elas dizerem. Sim, Ana, elas, pois eram duas mulheres. Essas massas, é isso? Duas médicas, na verdade. Eu ali parada, sem poder me mexer, só pensava que era sonho e que eu queria acordar. Mas eu sabia, no fundo, que eu estava acordada já. Então elas falaram o nome de 3 doenças que eu tenho. Ana, a primeira eu não me lembro, por mais que eu tente. A segunda era leucoma. Uma dizendo para outra, sabe? Eu nunca tinha ouvido esse nome. Hoje, já de manhã, no entanto, fui pesquisar no Google e descobri ser um problema no olho. Ano estranho é que eu quase não enxergo do olho esquerdo, eu uso óculos, mas o médico nunca me disse esse nome. E uma delas disse a terceira, que é depressão. Eu ouvi quando uma disse, ela tem um pouco de depressão. E a outra passou a mão de leve no meu rosto e disse, tadinha, são tempos difíceis. Ana, não é que eu tenha depressão, mas eu estou passando pela síndrome do ninho vazio. Eu tenho 3 filhas e a mais nova se casou há 3 meses. Assim estou em fase de adaptação. Eu sei que sei que não foi paralisia do sono, pois eu não senti medo. Tinha tipo uma lanterninha que elas usaram para ver os meus olhos e eu tentei muito nessa hora ver alguma coisa, mas eu não via nada. Ana, a hora que aquela massa é isso? A hora que aquela massa deixou o meu corpo, eu senti um enjoo horrível. Será que eram espíritos? O que elas iriam fazer se eu fosse bem saudável? O que queriam? Ana, depois que saíram do meu quarto, eu fiquei ali uns minutinhos até aquele enjoo parar e eu olhei o celular que eu deixo do meu lado à noite. E era exatamente 1h32. Ana, confesso que eu não consegui dormir mais. E esse foi o meu relato. Já tive muitas experiências sobrenaturais, mas dessa vez acho que não eram espíritos. Desde já, obrigada por ler esse relato. Tenho muitos outros relatos assombrados, pois morava, quando criança, praticamente dentro da floresta tropical. Se quiser, posso mandar e até mais. Manda sim. Um beijo para você, muito obrigada. Então, peraí. Primeiro ela viu essa massa que entrou nela e depois disso ela viu essas 2 médicas, essas 2 mulheres conversando, falando sobre as doenças dela, alguma coisa assim. E aí ela sentia esse enjoo. Então, realmente, será que ela foi abduzida? Ela passou por algum tipo de procedimento? Eram extraterrestres? Eram espíritos? O que vocês acham? Deixem aí a opinião de vocês. Medo de escuro. Olá, coleguinhas, como estão? Hoje vim lhes contar um relato meu. Não haverá nomes. Eu não sei se é um moço ou uma moça, na verdade. Eu tenho 21 não, eu tenho 25 aninhos recém-completados. Desde que eu me entendo por gente, eu não consigo ficar no escuro, seja acompanhada ou sozinha. É uma moça que nos conta. É comum que as pessoas percam o medo de escuro à medida que envelhecem.
Porém, no meu caso, parece que aumenta a cada ano que se passa. Após me casar, me mudei para a roça e é comum ficar sem energia por algumas horas em algumas épocas do mês, principalmente quando a empresa está construindo aquelas armações para passar fiação de poste de energia. Desde criança, quando acaba a energia, é comum que eu sinta toques pelo meu corpo. Misericórdia, aí também não. Eu gostava quando acabava a energia, porque ficava aquele clima, a gente ficava com vela na casa, no escuro, eu achava demais. Às vezes tinha que fazer tarefa da escola, luz de vela, eu amava comer a luz de vela, contar história, porque aí ninguém mais podia ligar a TV, fazer nada. Então todo mundo era obrigado a meio que ficar junto e entrar em alguns assuntos, muitas vezes entrava em assuntos de histórias de assombração. Então eu amava quando acabava a força. Mas eu não sentia toques pelo corpo, não. Mas é porque também eu tava sempre junto ali com a família. Sozinha, eu não sei. Mas no caso dela, sempre que acabava a energia, sentia toques pelo corpo. São como dedos frios que me tocam com leveza. Gente, são toques leves, mas me arrepiam dos pés à cabeça. Imaginem o medo que eu sinto. Não consigo explicar. Eu passo mal, eu começo a tremer e em algumas vezes eu acabo até gritando. Uns 2 anos depois que eu me casei, eu já sou casada há 6 anos, estava dormindo e acordei no exato momento em que a luz acabou. Era por volta de umas 4 da manhã. Assim que eu abri os olhos, pude ver, perto dos pés da cama, um ser com forma humana. Era mais escuro que o próprio escuro, e aquilo estava me encarando. E então o edredom começou a ser puxado em direção aos pés da cama. Foi a primeira vez que o meu marido acordou comigo aos berros. Outra vez. Gente, é que assim, eu tava pensando agora que às vezes o edredom sai de si, mas eu acho que é sempre o Vitório, quem que puxa o edredom. Já pensou assim, não é? Eu já briguei então com essa. Fala, devolve aqui esse edredom aqui. Vai me descobrir, nada, tô com frio. Vá procurar sua turma. Sem saber, né? Mas vamos lá, continuando. Foi a primeira vez que ele acordou comigo aos berros, então ele também sentiu alguém puxando? Ele viu alguma coisa? Outra vez eu já estava dormindo há algumas horas quando meu marido resolveu dormir. Nós somos gamers, cada um tem o seu computador. E nessa noite ele fez o favor de desligar ambos os computadores e apagou as luzes, contando que eu não acordaria. Ele sabe do meu pavor de ficar no escuro e respeita, mas nesse dia eu já estava dormindo há horas. Somente a luz do quintal estava acesa. A cortina que estava em uso era fina. O guarda-roupas ficava encostado na parede de frente para a janela e a luz refletia pouquíssimo ali. Meu guarda-roupas é completamente branco. Recapitulando, após meu marido pegar no sono, adivinhem, eu acordei. Mas não foi um despertar tranquilo. Era como se eu tivesse caído de uma altura imensa. Ao abrir os olhos, lá estava novamente o ser. A pouca luz que refletia no guarda-roupas me permitia ver o único chifre que aquela criatura tinha. O Vingador. Um chifre grosso que ia em direção à parte de trás da cabeça. Seu corpo estava coberto por um manto. Eu não consegui ver mais nada além desses detalhes. Estava numa paralisia do sono. Eu mexi apenas os olhos. Eu comecei a ficar apavorada. O meu corpo começou a adormecer. Estava perdendo o controle e a calma. Me concentrei por um momento e finalmente soltei um grito que assustou até os meus cachorros. E o pavor tomou conta de mim. Nesse dia, meu marido não acordou e, da mesma maneira que eu acordei, eu dormi. Foi como se eu tivesse acordado só para ver aquilo. Escrevo esse relato dia 5 de outubro de 2022. No último dia 3, a energia acabou, de madrugada. Eu acordei no momento que o meu marido se deitou para dormir. E era por volta de umas 4 da manhã. Ele se deitou, começamos a conversar até o meu sono voltar e foi quando a energia caiu. Eu senti um gelo no quarto e quase comecei a chorar quando senti alguns toques frios no meu pé.
Enfiei a cabeça debaixo do edredom como se fosse uma criança, só mentalizando para aquilo parar. Meu marido achou uma vela, não sei como, e acendeu para que eu não ficasse em total escuridão. Gente, eu não sei explicar o porquê que essas coisas acontecem comigo no escuro. Não é coisa da minha cabeça. Parece que quando eu fico no escuro completo, é um convite para, seja lá o que for, vir tocar em mim. Alguém sabe o que pode ser? Beijos para vocês, muito obrigada. Ai, não sei, se alguém souber, me fala também. Porque assim, eu não sinto nada, graças a Deus. Mas, assim, quando fica tudo escuro, muito escuro, eu tenho a impressão que tá cheio de coisa ali. Parece que você sente, assim, que tá tudo ali. Então, a hora que acende a luz, você tá vendo aqui, tô vendo, não tem nada. Mas a hora que apaga, parece que vem 1000 olhos pra cima de vocês. Fala, ai, tá tudo aqui sim, meu Deus. Eu não sei se é a falta de controle, porque você não tem controle sobre aquilo, né? Você não sabe o que tá ali, o que pode estar, o que não está, o que pode, enfim. E aí o seu cérebro fica imaginando que pode ter, pode não ter. Ai, não sei. Eu sei que eu também não gosto. Também não gosto. Mas vamos dar os últimos beijinhos aqui. Vamos agora para o relato de hoje, que é este aqui. Guerra de Bruxas, Maledites. Deixa eu ver se é um moço ou uma moça. Acho que é um moço que nos conta. Ok, ele diz que está sem nomes o relato. Vamos lá. Olá, Ana Matheus, e olá a todos os assombrados. O meu nome é Fulano, tenho atualmente 27 anos e moro em Minas Gerais. Hoje vou contar um relato que aconteceu comigo e com a minha família há mais ou menos 2 anos atrás. É um relato totalmente verídico que marcou muito a minha família, principalmente por ser algo que nunca esperaríamos vindo de pessoas que tínhamos um grande carinho, mas que se revelaram verdadeiras cobras traiçoeiras em nossas vidas. Em minha casa morava eu, Fulano, minha mãe, minha irmã e meu cunhado. Minha mãe acredita no sobrenatural somente quando isso pode, de alguma forma, afetar a negatividade. De alguma forma pode afetar. Peraí. Isso somente quando isso pode, de alguma forma, afetar afetá-la. Isso pode, de alguma forma, afetá-la negativamente, como, por exemplo, inveja, olho gordo, orações contrárias. Depois eu vou mandar um relato sobre orações contrárias para você. Chega a ser engraçada, de tão absurda que é a história. Mas a minha mãe não é paranoica com isso, não. Ela só fala, tipo, tá repreendido e pronto. Já a minha irmã, que é do signo de Áries, acha tudo isso uma palhaçada. Meu cunhado morre de medo, mas adora saber sobre o mundo espiritual. Eu, Fulano, sou bruxo, pratico há quase 10 anos e tenho muitos relatos sobre o meu caminho espiritual. Alguns eu fui o herói, entre aspas, outros a vítima e em outros o maledito. Eu vou mandar depois o meu relato sobre a amarração quebrada. Nem eu fui uma... sobre a amarração quebrada. Nesse eu fui o maledito. Ok, aguardaremos o seu relato. Nesse relato que eu vou contar aqui, eu também fui a vítima, o herói e o maledito. Nesse relato aqui, agora é isso? Nesse relato que vou contar, eu também fui a vítima, o herói e o maledito. Vamos ver o que é isso aqui, gente. Minha família, por parte de mãe, é muito grande. Mas com o tempo e por causa de brigas, de fanatismo religioso, ameaças em nome de Deus e orações contrárias, fomos nos separando. Ficou insuportável os almoços e jantares com a família inteira. Por conta disso, nos aproximamos mais de amigos e sempre os recebíamos em casa. Tínhamos muita amizade com a família da ex-esposa do meu primo, vou chamá-la aqui de Maledite Nova, que era constituída pela ex-esposa do meu primo, a Maledite Nova, sua irmã, Maledite Velha, seu namorado,
a mãe delas, a maledite idosa, e o pai, idiota mesmo. Ai, meu Deus. Mostravam-se pessoas agradáveis, amigas e com uma mente aberta sobre vários assuntos. Ao contrário do meu primo. Tá. Ao contrário do meu primo, que é um mau caráter de mão cheia. Eles passaram a estar em churrascos, comemorações mais íntimas, almoços de domingo e era ótimo tê-los por perto. Mal sabíamos da guerra que enfrentaríamos. Bom, o mais importante... Cadê onde estou? Ok, a maledite velha adorava falar que ela era da Umbanda e sempre fazia proselitismo para que sua mãe, maledite idosa, e sua irmã, maledite nova, também começassem a frequentar os cultos e reuniões. Sempre dizendo as maravilhas que a pombagira podia fazer por elas, que as pombagiras, enfim, adoravam cigarros e ela dava perfumes para elas, etc. Não tínhamos preconceito contra ela porque eu sou bruxo e a minha mãe, irmã e cunhado só achavam que ela estava deslumbrada demais com isso e que era somente empolgação. Mas o mais importante, nós nunca a tratamos mal por conta de suas crenças. Nunca desdenhamos dela e nunca fizemos cara feia diante das suas falas sobre os terreiros, as entidades. Nós só respeitávamos. Um adendo, Ana. Eu pratico bruxaria, sou bruxo. Elas praticavam magia da Umbanda, umbandistas. São práticas, entidades, crenças e modos de ver a vida diferentes. A prática da bruxaria tem todo o seu ritual e poderes centrado nos deuses e neles confiamos as nossas vidas. Em um jantar aqui em casa, minha mãe reparou que a maledite idosa olhou para ela de forma estranha. Mas relevou, pensando que fosse somente uma impressão ou que ela poderia estar olhando de fato para ela, mas que estivesse pensando em algo totalmente diferente naquele momento. Ou no mundo da lua mesmo, sabe? Algo assim. E ficou por isso mesmo. Meses depois, minha mãe começou a ter muitas dores de cabeça e dores na coluna, como se tivesse levado uma surra. Mas confiou que fosse somente o colchão de sua cama que estava duro demais ou uma posição ruim que tivesse feito isso. Estranhamente, a família das maledites começou a se afastar e também reparamos uma frieza da parte delas sobre nós. Eu, desconfiado, olhei em meu tarô para saber o que estava acontecendo. E pasmem, o tarô me revelou traição, armadilhas e aconselhou a me afastar das maledites. Só que eu havia emprestado um livro de magia para elas. Era um livro sobre magia de amor dentro do contexto da bruxaria, que tem a ver com o relato que eu vou mandar sobre a amarração quebrada. Eu sei que eu não sou santo, mas quem que está... eu sei que eu não sou santo, mas quem que está encarnado aqui né? Mesmo assim, não dava direito para elas nos fazerem mal, se tínhamos um grande carinho por cada uma delas e por sua família. Sempre as tratamos com muita amizade e respeito. Bom, então decidi ir até a casa delas para pegar o meu livro de volta e mandei mensagem para a maledite nova, falando que eu precisava urgentemente do meu livro e que já estava indo buscar. Ela disse, ok, pode vir. Saí de casa recitando vários encantamentos de proteção em latim e cheguei lá com todos os meus escudos espirituais prontos a me defender. Cumprimentaram-me, convidaram para entrar e me ofereceram um café. Óbvio que graças ao tarô eu já estava esperto com elas, eu não aceitei. Só disse que eu precisava ir embora porque estava esperando uma visita em casa. Peguei meu livro e já fui me despedindo.
Até aqui, eu achei que tudo tinha acabado, que a nossa única ligação havia sido rompida. Engano meu. Alguns dias depois, a cabeça da minha mãe foi só piorando e piorando. Não sabíamos mais o que fazer. Não existia Covid para dizer que poderia ser uma suspeita na época. Ela já não estava aguentando fazer nada e não aguentava ir para o trabalho, pois já estava ficando debilitada de andar por causa da dor na coluna. Ok. É que ele falou dor de cabeça ali, enfim. Foi aí que eu me toquei que isso poderia ser um ataque espiritual vindo das maledites. Fui verificar junto ao tarô e realmente era um ataque espiritual. Nesse dia estávamos todos em casa, já estava anoitecendo e a minha mãe só piorando. Minha irmã cuidou de dar mais remédios para ela. Meu cunhado tinha um compromisso já marcado com os amigos do futebol. O que minha irmã disse que inclusive minha irmã disse para ele não ir. Mas como a teimosia é grande, ele foi sem ela saber. Eu, sabendo do que realmente se tratava, fui para o meu templo pessoal de bruxaria, que é um cômodo à parte na minha casa. E comecei a estudar o que poderia ser feito e, por sorte, era noite de lua cheia. Eu tinha à minha disposição todo aquele poder da lua para usar como um contrafeitiço para o mal que estava rodeando a minha irmã. Comecei um pequeno ritual usando velas, espelho, sal, ervas e uma representação da minha mãe em forma de boneca. Comecei transmutando toda aquela energia, o que era para causar o mal, passou a trazer cura e saúde. Mas a resistência do que enviaram contra nós era forte, e então usei o poder da lua para desviar o ataque para longe dela. Qual foi a felicidade que deu? Qual foi minha felicidade quando vi que deu certo e ela começou a ficar melhor e a dor começou a diminuir. Mas infelizmente o ataque pegou em outra pessoa. A energia negativa foi desviada para longe, pegando no meu cunhado, o único que estava fora da casa naquela noite, lá no campo de futebol. 20 minutos depois do meu ritual, recebemos a ligação que o meu cunhado havia batido a cabeça e desmaiado. Não sabiam se tinha dado traumatismo craniano e chamaram a ambulância. Fizeram exames e eles viram que a batida foi tão forte que ele havia quebrado o osso acima do olho. Aqui, frontal. Ficou fundo esse local no rosto dele, como se tivesse um amassado, ficando um buraco. Por pouco não aconteceu o pior. Mas, gente, que batida de cabeça foi essa? Contei tudo para minha família sobre quem tinha feito isso, sobre o que o tarô havia falado e pedi desculpas ao meu cunhado por ter pego nele toda aquela energia negativa. E ele, impressionado, riu, dizendo que infelizmente ele foi a vítima. Minha mãe ficou muito chateada e impressionada pelo fato de que as maledites queriam realmente matá-la. Durante a semana, comecei a me disciplinar mais com a defumação e a limpeza da minha casa, para acabar com qualquer resquício de magia negativa que ainda pudesse estar ali. E fui cômodo por cômodo expulsando todo o mal. Na noite daquele dia, após já ter ido dormir, eu me vi, em sonho, fazendo novamente a defumação na minha casa. Mas me dei conta de que aquilo era um sonho lúcido e uma mulher com um vestido rodado, descalça e descabelada, me olhou e disse sobre a minha defumação: "Você não pode fazer isso." E eu disse: "Não posso o quê, minha filha? Agora que eu vou fazer mesmo, você vai ver." Agora que vou fazer mesmo, você quer ver? Toma fumaça! Ana, o espírito daquela mulher no meu sonho saiu correndo para dentro da minha casa e se escondeu. Quando eu passo na janela da minha sala, em sonho ainda, ela pula em cima de mim e fala: "Seus deuses não podem te ajudar." E eu falei: "Podem sim e vão."
Chamei por eles, empurrando aquele espírito, e pulei em cima dela, no que ela simplesmente evaporou, deixando só aquele vestido no chão. Acordei sentindo que havia acabado de passar por uma guerra espiritual no sonho e que a minha defumação havia dado certo. Minha mãe, já melhor, foi tentar descobrir com as amigas da Maledite se ela havia dito alguma coisa que pudesse servir como possíveis motivos para o afastamento e o ataque espiritual. Ela ficou sabendo que a Maledite idosa começou a desenvolver uns ciúmes da minha mãe com o marido dela. Ana, minha mãe nem olhava para o marido dela. Ele já era idoso e não era bonito, não. Minha mãe é nova, tem 43 anos. Ainda, tem 43 anos ainda. E tem seus namoradinhos, tá? Não precisa ficar de olho no marido alheio, não. E velho ainda por cima, e feio. Mas eu me tornei um maledito. Eu fui buscar vingança. Em uma noite de lua minguante, chamei todos os meus ancestrais e os deuses da noite. Pedi retaliação e exigi um retorno. Foi uma noite exaustiva, mas com resultados promissores. O marido da Maledite idosa descobriu que ela estava tendo um caso com um homem mais ou menos 20 anos mais novo e que morava no mesmo condomínio que eles. Olha só, com ciúme do marido e fazendo as coisas. O marido da Maledite idosa a expôs para o condomínio inteiro, mandando ela para fora de casa, xingando ela daquilo para baixo. Ela saiu levando as mudas de roupa nas mãos e completamente humilhada. Risada de bruxa. Hoje em dia não temos mais notícias das Maledites. Eu não sei se reataram, se estão bem ou se aconteceu mais coisas. Sabemos somente que não colocamos mais ninguém assim em nossa casa e em nossas vidas. Somos mais cuidadosos com tudo isso e eu passei a desenvolver mais a minha magia para evitar quaisquer novas situações como essa. Obrigado, Ana, pela oportunidade de contar o meu relato. Em breve mandarei mais. Creio que são bem interessantes e os assombrados vão gostar. Abraço e beijos para você e sua família e para todos os assombrados. Beijos para você, muito obrigada pela sua história, pelo seu relato. Então o povo de lá mandou feitiço, você bateu. Então, será que era a Pombagira que ela tanto falava e mandou fazer alguma coisa? Mas ou era algum outro espírito, né, se fazendo passar por uma, se fazendo coisa ruim assim, para acabar com ela, mas e ela ficou brava, não queria que fizesse a defumação. Vou fazer, tome fumaça. Tome fumaça. Vai, sai daqui. Fumacê na tua cara. Perdi parte do meu rosto. Vamos ver, tá tudo certo aí? Tá. Perdi parte do meu rosto. Boa noite, Ana. Boa noite, assombrados. Tudo bem? Me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Sou a mesma do relato. Esse relato também é sobre um sonho premonitório que tive há mais ou menos uns 10 anos atrás. Vamos lá, os nomes já estão trocados. Ana, eu moro em Carapicuíba e na nossa cidade temos um pequeno negócio. Meu pai trabalhava com fretes de tijolos e temos uma loja de materiais para construção. Há alguns anos, meu pai precisou de um motorista de caminhão para fazer fretes, pois ele não viajava, já que tomávamos conta da loja juntos. Antes mesmo de colocar uma placa, um senhor, que vou chamá-lo de Antônio, passou na loja e suplicou para que o meu pai desse o emprego a ele, pois a sua família estava passando por muitas necessidades. Meu pai já o conhecia e sabia que ele tinha um histórico ruim com bebidas, mas como meu pai sempre foi coração mole, resolveu dar uma chance. O seu Antônio estava indo bem,
até que novamente começou a beber. E o meu pai mandou ele embora. Mas como eu disse, meu pai é coração mole. Sempre pegava ele de volta. Um dia meu pai decidiu, depois de mais uma mancada, mandá-lo embora e não pegar mais. Mas nesse dia ele chorou muito e suplicou para que o meu pai desse mais uma oportunidade. E o meu pai deu. E naquela madrugada mesmo, ele iria viajar para buscar tijolos. Mas, Ana, o meu pai estava apreensivo. Era como se algo dissesse para ele não mandar o seu Antônio viajar. Mas ele acabou mandando por dó do pobre homem. Fui para casa, tomei meu banho, jantei, vi TV e fui dormir como de costume. Ana, aí é que começa o sobrenatural. Eu tive um sonho tão horrível, eu não sei descrevê-lo, mas não sei descrevê-lo mais com tanta riqueza de detalhes, pois faz muitos anos. Mas em sonho, uma coisa, uma sombra, um fantasma, uma fumaça, eu não sei, arrancava o lado direito da minha face. Sim, Ana, arrancava todinha a minha pele e eu podia sentir a dor como se fosse real. Eu acordei, como sempre, com o som do meu próprio grito e com as mãos no rosto do lado direito. Eu passava a mão e olhava para elas para ver se não tinha sangue. Levantei correndo, fui olhar no espelho e contei para minha mãe. E ela disse que estava tudo bem, que era para eu rezar. E assim eu fiz. No outro dia, de manhã, o meu pai entra na cozinha aflito, enquanto eu contava o meu sonho mais uma vez para minha mãe e para minha irmã. Então ele disse: o motorista levou o filho dele pequeno para viajar com ele, mesmo eu dizendo para não levar. E eles sofreram um acidente. Estão vivos, por milagre, pois não sobrou nada da cabine do caminhão. O filho dele foi arremessado para fora. Graças a Deus, porque senão provavelmente teria morrido. Quando ele foi arremessado, o seu rosto arrastou pelo asfalto e ele perdeu toda a pele do lado direito do rosto. E ele está no hospital. Ana, nesse momento, a minha mãe e a minha irmã me olharam com uma cara de espanto, como se eu fosse uma assombração. Era como se no sonho eu tivesse me teletransportado e estivesse no lugar daquele garoto, sentindo a dor dele. E a sombra ou névoa, no caso, era a fumaça que saía com a batida do caminhão. Nossa, Ana, eu fiquei muito assustada. Hoje eu meio que acostumei com esses sonhos. Eu já tenho alguns relatos desse tipo, mas esse e o outro relato me deixaram bem apreensivas. O meu pai foi visitá-los, prestou toda assistência e eles ficaram bem, graças a Deus. Mas dessa vez o meu pai não tornou a contratá-lo. Ana, obrigada por ler meu relato, amo vocês. Manda um beijo pro Matheus e pros seus bebês lindos. Ana, manda um beijo pro meu filho de 5 aninhos, ele te adora, e pro meu marido. Beijos, então, pro seu filho e pro seu marido. Logo enviarei mais relatos, é que primeiro preciso de coragem para contar. Se alguém souber de onde vêm esses sonhos premonitórios e por que eles acontecem e puder me ajudar com isso, eu agradeço. Eu não sei porque para algumas pessoas é permitido essa visão, é permitido saber antes, ou não é permitido, é uma coisa que a pessoa tem uma facilidade de captar. Não sei. Porque não é preciso, né? Você não consegue chegar e evitar. Falar, não, eu sonhei que exatamente tal pessoa vai se acidentar em exatamente tal lugar, portanto não vai. Não dá para fazer isso, né? Eu sonhei que tal avião vai cair tal dia em tal país. Vamos ligar para lá e falar para ele não voar. Não tem como fazer isso. Então você fica numa coisa, puxa, eu soube antes e não pude evitar. É foda? Mas o meu irmão uma vez sonhou que deu para dar uma ajudada. O sonho. Vou contar de novo aqui. Eu sei que eu já contei outras vezes, mas para quem não viu, meu irmão,
vira e mexe, deu uma parada. Mas um tempo atrás ele tinha. Ele até fez um blog, Sonhos Premonitórios e tal, uma época aí. Mas teve um desses sonhos, ele sonhou, quase tipo o sonho dessa moça. Ele sonhou que estava no banco do passageiro ao lado de uma pessoa que estava dirigindo em alta velocidade. E essa pessoa dirigia muito rápido e ele estava até apreensivo do lado desse cara, assim, porque o cara estava correndo muito, era como se ele estivesse fugindo. E ele acelerava e ele virava aqui e era um carro branco. Meu irmão estava dentro de um carro branco do lado do passageiro. E aí esse cara correndo, correndo, e de repente ele viu passar aqui do lado dele um posto de gasolina. E aí, pum, o carro bateu. E ele estava no carro, pá, bateu. Acabou o sonho. Não sei quanto tempo depois, se foi no dia seguinte, se foi alguns dias depois, surgiu uma promoção na Jovem Pan. Eu tinha, acho que 13 anos na época, 14 anos. E surgiu uma promoção na Jovem Pan, que aquele grupo boy band lá, Five, veio para o Brasil. E quem chegasse na rádio com uma revista da Jovem Pan, do Five, era só chegar na Jovem Pan que eles trocavam por ingressos, por um par de ingressos, sei lá, um ingresso pro show do Five, que ia ser exclusivo, sei lá, da Jovem Pan, uma coisa assim. Ah, pronto, falei, é só catar uma revista e chegar lá na Jovem Pan? Beleza, pois eu fiz meu pai voltar mais cedo, que a gente não tava em Santo André, na época a gente morava em Santo André, a gente tava em Laranjal Paulista, era um domingo, se não me engano, e eu escutei isso na rádio. E aí eu fui lá, comprei uma revista na banca, eu falei, vamos agora, a gente tem que ir na Jovem Pan. A gente veio embora, chegou em Santo André, acho que foi isso. Só que meu pai falou, eu não vou para São Paulo agora, na Avenida Paulista, eu não vou não. E meu irmão tava lá, minha cunhada tava lá grávida de 8 meses, acho que por aí, ela tava grávida de 7, 8 meses da minha sobrinha. E aí meu irmão falou, eu te levo. Vamos lá, eu te levo. Catei a revista, vamos. Aí foi minha cunhada, meu irmão, e ele tinha um Uno na época. Aí a gente chegou lá, né, na Avenida Paulista, na Jovem Pan, e tinha acabado, não tava dando a propaganda no rádio, mas a hora que chegou lá não tava mais valendo, aí só tava valendo por telefone, você tinha que ligar lá, e não sei das quantas, sei que tinha uma molecada lá embaixo no orelhão, tentando ligar pra ver se conseguia ingresso. Falei, quer saber? Também fiquei brava, não vou mais, vamos embora. E aí meu irmão pegou o carro, a gente tava voltando embora. Nisso, tinha um semáforo, um cruzamento. Aí meu irmão tava aqui, aí plum, sinal ficou vermelho pra ele, quer dizer, ficou verde pra gente e vermelho pros outros. Ficou verde, meu irmão foi. No que meu irmão foi, no verde, passou um carro no vermelho do lado de cá. Era um Gol branco, se não me engano. E ele percebeu que o cara não ia parar. Em um milésimo de segundos, ele se lembrou do sonho. O posto de gasolina estava ali. Ele aqui e o carro branco vindo em alta velocidade, ele lembrou do sonho. E ele falou, vai bater. Eu acho que ele não tinha nem atravessado o sinal vermelho ainda. Ele lembrou do sonho, ele viu o carro vindo, acelerado, e ele pensou, vai bater, é o sonho. E aí ele acelerou mais, porque ele teve aquela consciência, vai bater. E no que ele acelerou, o carro pegou do meu lado aqui, na parte traseira do Uno, e bateu no meu irmão. E o carro virou assim e pegou o meu lado, tava todo mundo de cinto, eu sei que eu deitei lá no carro e tal. E aí o cara deu ré e fugiu. Fugiu da batida. Teve gente que anotou placa, tudo. Meu irmão saiu do carro. No que meu irmão saiu pra falar com o cara fugiu. Fomos pra delegacia, tudo, e aí ele falou do sonho. E no sonho dele, era como se ele estivesse no carro do cara que bateu. E depois, investigando a placa do carro e tudo mais, ficaram sabendo que era um carro roubado. E o carro foi roubado, se não me engano, no Paraná. Então, talvez o cara tivesse usado o carro num assalto mesmo. Ele estava fugindo realmente, ele passou no vermelho. Então, no sonho do meu irmão, ele estava sentado no banco de passageiro do cara que bateu. Era o carro branco, o posto de gasolina estava lá. E talvez
essa lembrada de sonho serviu para ele dar uma acelerada um pouco a mais para o carro não bater direto na minha cunhada que estava grávida. Bater do lado dela que estava grávida. Vai saber, bateu do meu lado. Mas tudo bem, eu era jovem, 13 anos. E nada aconteceu com ninguém, graças a Deus. A menos eu, que fiquei, meu Deus do céu, a culpa é minha. Ele veio aqui por causa de mim. Ai, que foda. Mas foi mais ou menos isso. Fala se isso não é uma premonição. Que é isso? Não é? Bom, vamos. Esse daqui, ó. Será que foi a pombagira? Oi, Ana e assombrados, eu me chamo Fulana e vim contar sobre a noite mais aterrorizante da minha vida. Isso aconteceu entre 2019 e 2020, não haverá nomes. Quando eu tinha uns 13 ou 14 anos, eu era muito apaixonada pelo sobrenatural. E eu passava horas e horas vendo o seu canal. Mas teve um dia que eu vi um relato do seu canal sobre a pombagira. Ou foi a Maria Padilha, eu não lembro muito bem. Mas embaixo do seu vídeo tinha uma mulher falando como a pombagira é e o que ela faz. Tipo, alguém falando no chat, assim, sobre a pombagira, ou algum comentário do relato falando a respeito da pombagira, é isso? Eu creio que ela seja intolerante, pois ela estava falando coisas horríveis. Ah, entendi. Até que essa moça falou sobre as características físicas da pombagira. Essa moça falou que a pombagira tem o rosto completamente redondo, sem olhos nem boca e cabelos longos pretos e que ela fica nua. Até então eu estava bem, já era de noite. E confesso que eu fiquei com medo do que a mulher falou e fui dormir com isso na cabeça. Até que eu acordei do nada e não vi a hora, mas quando eu olhei para o pé da cama, eu vi uma mulher agachada, olhando para mim e sorrindo, com uma boca com poucos dentes, e os poucos que tinha eram estragados, com um cabelo preto enorme e com uma saia longa, sem blusa. Ana, quando eu vi aquilo, eu congelei inteira, eu me cobri da cabeça aos pés, eu fiquei debaixo da coberta tremendo. Eu nunca fiquei tão gelada e suando ao mesmo tempo. Depois que eu presenciei isso, eu não consegui mais dormir. Fiquei acordada tremendo muito, mas muito mesmo, até que amanheceu e minha irmã acordou. Quando escutei o celular dela vibrar, eu me descobri e fui para a cama dela e contei tudo para ela. Ela me falou que podia ser só um sonho, já que eu vivia assistindo coisas sobrenaturais, né? Mas, Ana, eu posso jurar que aquilo não foi um sonho. Depois eu falei sobre isso com a minha mãe, que na mesma hora falou para eu parar de ver essas coisas do diabo e começar a orar antes de dormir. Ana, ninguém acreditou em mim e até hoje eu nunca mais falei sobre isso com ninguém. Eu fiquei com medo deles não acreditarem. Esse foi o meu relato, espero que dê para ler normalmente. Beijos, Ana e assombrados, amo todos vocês. Um beijo para você, muito obrigada. Então, eu acho que seria muita coincidência. Eu não vi. Eu não sei, mas eu não vi nenhum relato aqui descrevendo a pombagira desse jeito. Muito pelo contrário. As descrições que a gente tem da pombagira aqui sempre é de mulheres muito bonitas, né, com vestido e tal. Eu não sei que é, né, essa descrição aí que a moça colocou. Quem souber mais pode, inclusive, falar aqui. Mas não é bastante coincidência? Assim que você leu a respeito da descrição, você viu. Será que não seria algum espírito zombeteiro, alguma coisa desse tipo, que percebeu o seu medo frente a essa descrição aí, falando da pombagira, você ficou impressionada com o que essa pessoa escreveu e usou disso para te assustar? Será? Se alguém souber mais, escreve aí pra moça, mas não sei, não sei. Porém, se eu visse isso aos pés de minha cama, querida, eu não estava na cama, eu tinha corrido, mas o negócio ficou lá o tempo todo? Parado? Ou você não sabe? Você cobriu a cabeça e lá ficou. Ah, não ia. Ai, gente do céu.
Ai, sei lá o que ia fazer, eu ia desmaiar, ou realmente ficar debaixo da coberta até amanhecer. Não, mais provável que eu ia criar coragem, eu não sei. Criar coragem e sair correndo pro quarto da minha mãe. Não sei. Mas eu também ficaria com medo. Do que do negócio, qualquer coisa que aparecer no pé da minha cama, eu vou ficar com medo. A menos que seja um espírito de muita luz que me passe já tranquilidade automaticamente, assim, fique tranquila. Aí, assim, automaticamente vem a tranquilidade, porque se ele não me passar isso, pode ser qualquer coisa, eu vou ficar com medo. Mas não sei. Talvez realmente o seu medo, será, tenha criado isso quase como uma forma de pensamento? Ou alguma coisa se aproveitou da descrição para te assustar? Já aproveitou que você ficou impressionada, com medo disso? E vamos dizer que esse medo baixou sua vibração, sua guarda aí? E nunca é demais realmente fazer uma oração antes de dormir pedindo proteção, não é? Bom. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.